Deus me deu uma palavra, irmãos, e eu quero ser breve. O sol e Jesus, a relevância da luz. Relevante é algo muito extremo. Ele é acima de melhor, de bonito, de grande, relevante. Está em outro patamar. Então, a luz, ela tem uma relevância muito grande dentro do nosso planeta. E primeiro, eu quero falar do sol. E você precisa entender a relevância que a luz solar tem para nós. Do que Deus realizou na criação, para que a gente pudesse ter vida dentro deste planeta. Que é o único planeta, todo o sistema galáctico, sistema solar, que há vida. O Sol é a estrela central do nosso sistema solar. O Sol é absolutamente essencial para a vida na Terra. E sua importância pode ser vista em vários aspectos. 4 deles eu vou falar, bem rápido. Primeiro, fonte de energia e calor. Ele aquece o planeta, mantendo a temperatura adequada para a existência de água em estado líquido, condição indispensável para a vida. Olha a relevância dessa luz. Segundo, luz para a vida. A luz solar possibilita a fotossíntese, processo pelo qual plantas produzem oxigênio e energia, sustentando toda a cadeia alimentar. Sem a luz do sol, nós morreríamos de fome. Também regula os ciclos naturais, como dia e noite, influenciando ritmos biológicos de animais e humanos. É uma relevância muito grande. Terceiro, clima e ciclos naturais. O sol move ventos, chuvas e correntes oceânicas, determinando o clima e as estações. Sem ele não haveria agricultura, equilíbrio ecológico ou diversidade biológica. Só para mexer um pouquinho com você. Às vezes as pessoas dizem, será que Deus existe? Vamos fazer uma prova. Vamos pedir para ele cortar o sol. 30 dias. Tchau para você. Tchau para mim. Aí a pessoa bate no peito. Eu tenho dinheiro. Tenho bens. Parabéns para quem consegue. Se conseguiu de forma lícita, parabéns. E abençoada, parabéns. Mas não pode ser uma idolatria. Porque se Deus resolver só tirar o sol, tchau para o teu dinheiro, tchau para as tuas conquistas, tchau para tudo, tchau para a vida. Você está entendendo o tamanho do Deus que você serve? Por isso que naquele dia não haverá mais perdão para quem estiver do lado esquerdo, onde estão os bodes. Mas do lado direito, onde estará as ovelhas, lá no grande trono branco, no juízo final. Que muitos não acreditam, outros sim, mas não muda nada. Para Deus não muda nada. Se eu acredito, deixo de acreditar. Está escrito, está no manual, vai acontecer. Quarto, proteção e equilíbrio. Sua energia interage com o campo magnético terrestre, ajudando a proteger o planeta de radiações cósmicas mais perigosas. O Sol dá essa proteção ao redor de nós, não entrando coisas perigosas aqui, queimar tudo aqui. O Sol é a chama da vida. Sem ele não haveria calor, alimento, nem fôlego sobre a terra. Agora olha, tudo isso tem uma relevância muito grande, muito linda. Mas Jesus vem em Mateus 24, 35 e faz uma declaração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O sol é grande, é necessário, é relevante, mas vai passar. Mas as palavras do Senhor vão permanecer. E a palavra dele, para quem vai se batizar, eu só falo essa. Marcos 16, 16. É uma declaração que estremece céu e inferno. Os que crerem e forem batizados serão salvos. Os que não crerem e não forem batizados serão condenados. Ponto. Não tem STF, não tem estadista, presidente, rei, rainha,
bilionário, trilionário, branco, preto, amarelo, sábio, incauto, louco, ninguém muda isso. Jesus falou, está falado. Quem crer vai ser salvo. Quem não crer, tchau. Por isso ele disse, preste atenção. Tudo isso que você vê é para o teu sustento, mas vai passar. Mas as minhas palavras vão permanecer. Aplaude a ele, bem forte e bonito. Bom, nós falamos sobre a relevância da luz do sol, necessária ao extremo. Necessária ao extremo. Mas ela faz uma parte limitada. Agora, se hoje nós falar o tema fosse o sol, e há adoradores do sol ao redor do mundo, há pessoas que têm o sol como um Deus, mas nós citamos o sol hoje para louvar a Deus e glórias ao Deus Todo-Poderoso, que nos deu o sol para que nós possamos ter tudo o que eu citei aqui através do sol. Mas e daí? O sol te dá vida eterna? O sol te garante algumas coisas a mais do que eu falei? Não. Então nós vamos falar de quem garante, que é Jesus. Jesus é luz contínua e eterna. Porque o sol, se você sair ali fora agora, o que está lá fora? A escuridão. Aqui tem luzes na cidade, se você pegar o interior, é penumbra. Você foi o sol. É cíclico. Jesus não é cíclico. Diga para a pessoa que está do teu lado. Jesus não é cíclico. Aí você já entendeu tudo, né? Que você é muito sábio. Vocês são um povo inteligente, eu gosto disso. João 12, 35. Olha o que diz. Então Jesus lhes explicou. Ainda por mais um pouco de tempo a luz estará entre vós. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Como pode isso, Fábio? Jesus fala isso no relento do sol do deserto na Judeia, em Jerusalém, que sem ele, sem a luz dele, as pessoas não saberiam por onde ir. Estava a luz do sol? Não estava clareando? Ele estava falando em algo muito mais profundo. Algo que transcende o nosso entendimento humano às vezes. Mas ele deixou muito bem claro. O que ele quis dizer com isso? Quem caminha sem a luz de Jesus, mesmo sob o sol do meio-dia, permanece em trevas quanto ao seu destino. É fácil, amanhã segunda-feira, digamos que fosse, se tem nuvens ou chuva, vai estar claro, porque há o sol, mesmo encoberto por nuvens. Mas se não tivesse, ainda tivesse aquele sol radiante, um sol assim, que aquele tempo azul brigadeiro, é fácil você encontrar pessoas pela rua, cabisbaixo, triste, aborrecido. Ô, meu amigo, tu vai aonde? Pois é, nem sei, cara. Agora eu tinha deixado meu carro. Ah, tá ali. Sabe, nem o carro não lembra onde deixou. A pessoa está fora de si. Tu vai ver, mas qual é o teu problema, amigo? Está indo no banco pagar conta, está com o nome sujo. Não, eu sou até dono do banco às vezes. Mas está sem direção. Está sem Jesus. Ei, eu preciso falar dele. Porque sobre ele, há 20 anos eu o sirvo. E nesse seminário, eu nunca perdi um seminário em 20 anos de conversão, em 20 anos lá do meu pastor, em 20 anos com um único pastor. Eu nunca perdi um seminário. Que nada, nunca, nada na minha vida valeu mais do que estar na presença de Deus. E isso ficou tão claro para nós de novo lá, que foi de estremecer aqueles 300 que lá estiveram. E é necessário a gente falar de Jesus, porque sem ele não dá. Sem ele, ao sol do meio-dia, você está andando em trevas. Você precisa estar com ele. Ouça, sem a luz de Cristo, até o sol do meio-dia é escuridão. E o destino se torna incerto. Ouça, aquele que anda sem Jesus, mesmo iluminado pelo sol, segue perdido e sem caminho. A gente, como eu disse, seja debaixo do sol, que estamos falando, fosse debaixo da lua, sem Jesus as pessoas andam perdidas, Hoje,
Um amigo meu, jogou muito futebol, um grande goleiro, ergueu muitos troféus. Inclusive a foto dele está ao lado de um troféu. Na frente está o troféu. 49 anos. Bebeu a vida inteira, gaita, foguete, e não estou julgando ele, é fato. E bebida e festas normais. Casou, família. Filho dele dirigindo o carro com 21 anos. Fui professor do filho dele de futsal. Jogou com o Jonathan. E um cara honesto assim, né? Mas não conheceu Deus, até onde eu sei. E vinha vindo de Blumenau, foi fazer uma cirurgia de fígado, possivelmente, não estou aqui julgando, talvez por excesso de bebida no decorrer da vida, porque quando eu conheci eles, eu era do mundo também, vivia aquela vida louca, e eu saí, eles continuaram. E eu disse hoje para a pastora, esse homem pode ter morrido por causa do álcool, das bebidas, das festas. Porque ele morreu, porque no choque, deram de frente com uma Sorento e uma S10. E rompeu, ele tinha ido para Blumenau, fazer uma consulta da cirurgia que ele tinha feito no fígado. E no impacto, rompeu a cirurgia. Ele foi rapidamente para o hospital, tentaram fazer novamente o procedimento, mas ele morreu. 49 anos. Filho dele com 21 anos, popular Muralha, eu acho, se não me engano, era chamado. Joga salão com meu sobrinho. 49 anos, foi embora. Mas foi para onde? Talvez não teve tempo, eu nunca vi ele numa igreja, nunca vi ele falar de Deus, de Jesus, assim como muitos, né? Então, ouça, sem a luz de Cristo, nem o brilho do sol revela o verdadeiro destino. Só Jesus vai te revelar o verdadeiro destino. Quem imagina que alguém vai fazer uma cirurgia e vai vindo com o filho dirigindo, tudo bem, e daqui a pouco um outro carro pimba, aí pá, rompe uma cirurgia, foi embora. Pessoa bem de vida e tudo certo, mas acabou. Acabou. Nós temos que estar com Ele. João 8,12, Jesus disse, falando novamente ao povo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que lindo isso. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele não disse, mas terá a luz do sol, porque a luz do sol serve para manter a agricultura, a fotossíntese, os ciclos biológicos, né? Os ventos, as correntes marítimas, isso daí. Mas não te tira das trevas. Até porque o sol é até 6 da tarde normalmente, e depois daí, se tu dependesse do sol, tu cai em trevas. Eu e você, indiferente de noite ou dia, nós temos a luz da vida. Ele disse, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aplaude a Ele. Eu quero ser bem simples contigo para você entender mesmo o quanto é feliz aquele que caminha com Jesus, aquele que tem Jesus na vida. Porque é necessário, é relevante, é indispensável que a gente já viva agora em vida na terra com aquele que nós pretendemos viver a eternidade. Porque eu tenho uma notícia para você, só por isso que eu estou sobre esse altar. Senão eu estava derretendo lá no mundo e tinha ficado da onde Deus me tirou. Não acaba aqui. Aqui é passageiro, é um tempo bem pequenininho aqui. A eternidade, irmãos, se vocês imaginar, é 2 pontas que você não vê, e a tua vida é um pontinho aqui no meio do nada. O resto é tudo eternidade. Então olha o tamanho da nossa vida aqui. É nada. E jogar fora esse quase nada por uma eternidade toda, então eu te aconselho, ande com Jesus. Eu larguei tudo para ser feliz, porque aquela felicidade momentânea já teria me matado, eu já não estaria mais aqui. João 12:36, enquanto vós tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. E terminando de falar, partiu e ocultou-se deles. Ouça, quem crê em Jesus torna-se filho da luz, quem rejeita permanece filho das trevas. Foi ele que disse,
vós tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz da vida. Quem crer nele vai se tornar filhos da luz. Quem não crer vai continuar filho das trevas. Ô pastor, mas então Jesus quis dizer que eu estou na escuridão, mas eu ando no sol, eu tenho empresa, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu tenho isso, tenho aquilo. Tem tudo isso, mas com a vida dentro das trevas. E o que é estar na luz de Jesus? Experimenta. Eu não vou te contar. Experimenta, eu só te digo que é show de bola. É muito bom. É maravilhoso. Não pelo que eu vejo aqui, mas pela certeza para onde eu vou. É isso que me fortalece todos os dias. Efésios 5:8. Paulo disse aos Efésios: pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz. Jesus falou, Paulo está endossando isso. Eu era um filho das trevas, mas andava no sol, gostava muito de praia, virei de cabeça para baixo esse litoral nosso, com festa e confusão, mas em trevas. E pela misericórdia de Deus, deu tempo para mim me salvar. Então veja a relevância da luz, irmãos. A luz do sol aquece o corpo. A luz de Jesus elimina as trevas. Uau! Precisamos do sol? Sim, porque aquece o nosso corpo. Precisamos da luz que é Jesus? Sim, porque elimina as trevas da nossa vida. Ei, se eu pegar uma foto minha, que com 33 anos eu me batizei. Eu sempre digo, com 33 anos, Jesus morreu, ressuscitou e subiu. E eu morri, ressuscitei e estou por aqui ainda. Mas daqui a alguns anos eu vou subir também. Também vou subir. Então, irmãos, as trevas foram eliminadas na minha vida com 33 anos de idade. Tinha estudado muito, andava muito, conhecia um monte de gente, um monte de lugar. O que o mundo apresentava de festas e não sei mais o que, estava lá eu, mas em trevas, camarada vazio. Quando passava as festas, passava a alegria. Trevas. A luz do sol é necessária, mas a luz de Jesus é indispensável. Aí está a diferença. A luz do sol, meus irmãos, nós precisamos, é necessária, mas a luz, a presença de Jesus é indispensável. Indispensável. É como, vamos pegar um trabalhador. Vou pegar um exemplo. Fazer um trocadilho. O trabalho é necessário. Mas o cascarro no final do mês é indispensável. Porque ninguém trabalha de graça. Não é verdade? Então tem coisas que são necessárias e outras são indispensáveis. Indispensáveis. É como no casamento. O amor é necessário para um casamento ser feliz. Ele é necessário. Mas a fidelidade é indispensável. Porque um homem amar a sua mulher é fácil, mas ele pode amar e também amar uma outra e ter uma amante. A mulher não vai ser feliz. O amor é necessário, a fidelidade é indispensável. Gravem isso. Ouça, a luz do sol mantém o corpo vivo, mas a luz de Jesus mantém a alma eternamente viva. A luz do sol é necessária, porque sem ela não há vida física. Não há calor, nem alimento, nem saúde. O mundo mergulharia em escuridão e morte. A luz de Jesus é indispensável, porque sem ele não há vida espiritual, não há perdão, não há direção, nem salvação. O coração humano continuaria perdido nas trevas do pecado. João 12:46, Jesus disse: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim
não permaneça nas trevas. Olha isso, meu Deus. Não é o pastor Gil falando. Você precisa se atentar para isso. A minha salvação não depende da sua. Eu só peço, por favor, que você creia, porque eu sou pastor para ser uma ferramenta, uma plataforma, um instrumento para levar você a crer e ser salvo. É por isso que eu estou em Chapecó, senão eu estaria em Concórdia. Jesus disse: eu vim como luz para o mundo. Ele veio para clarear a tua ideia, ele veio para mudar a tua história, a fim de que todo aquele que crê, precisa crer em mim, não permaneça nas trevas. Não adianta andar debaixo do sol do meio-dia, como eu falei, mas se não crê em Jesus, vai estar andando debaixo do sol, mas em trevas. Uma vida de amargura, de tristeza, daqui a pouco doença, um monte de coisa. E quando as pessoas não andam com Jesus, elas se tornam idólatras a tudo. E Deus me fez refletir muito sobre idolatria nesses dias em Concórdia, que foi de arrebentar no meio como pastor. Algumas coisas eu escrevia, mostrava para o meu mentor, ou que foi o maior mentor da minha vida até uma altura, que é o pastor Adir, hoje em Itapema. Porque a idolatria, ela escurece a tua vida. Porque toda e qualquer idolatria afasta Deus da tua vida. A idolatria, ela apodrece os ossos de uma pessoa. Tudo aquilo que faz com que as pessoas não creem em Jesus, por isso ele está dizendo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, porque as trevas, a idolatria, ela torna a vida das pessoas escuridão total. A idolatria afasta a luz, que é Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz da vida. E aí a pessoa se torna idólatra ao seu dinheiro, idólatra ao seu trabalho, idólatra à sua empresa, idólatra à sua família, idólatra a seus filhos. Você não pode ser idólatra a nada. Você tem que primeiro amar a Deus acima de todas as coisas. Por isso Jesus diz, a fim de que todo aquele que crê. O idólatra não consegue crer. Ele deposita fé em coisas estranhas. E um dia, se não for nesse plano e for em outro plano, fora daqui já não dá mais tempo. Tem que ser aqui. Ouça, por mais forte que seja a luz do sol, apenas a luz de Jesus pode dissipar as trevas do pecado. O sol é relevante, tem uma relevância grande a luz solar. Mas somente Jesus, irmão, somente a luz de Jesus pode eliminar as trevas do pecado. E eu falava de idolatria. Idolatria é um dos pecados mais recorrentes dentro da humanidade, irmãos. A idolatria afasta pessoas boas, pessoas amadas. A idolatria afasta de Deus. E a pessoa diz: mas eu não traio a minha esposa, eu não roubo, eu não mato, eu não isso, eu não aquilo. Mas e por que a minha vida não é legal? Por que a minha vida não é bacana? Porque você é idólatra a algumas coisas que faz você deixar Deus de lado. E isso é tão perigoso, que isso pode aumentar com o tempo. E talvez te deixar de fora da salvação. Temos que prestar atenção sobre isso, irmãos. Ouça, sem o sol não há vida. Sem Jesus não há sentido para viver. É uma relevância da luz, né? Não estamos desqualificando o sol. Sem o sol não há vida. Vocês já entenderam na introdução. Mas sem Jesus não há sentido para viver. Você pode ter tudo na vida, mas se você não conseguir crer em Jesus, você não tem nada. Porque tudo que você tem não cabe dentro do caixão. O tamanho dos caixões, os velórios que eu tenho feito, cabe normalmente só o corpo da pessoa. Um casaco, um terno que vai apodrecer,
uma aliança, alguma coisa, que se bobear vão lá no cemitério depois roubar. Então, olha que loucura que vive a humanidade hoje. A humanidade é idólatra a tudo que ela não consegue levar. E deixa de lado aquilo que daria tudo para ela lá no céu. Se você entende, aplaude Jesus. A grande relevância da luz é eliminar a escuridão na vida das pessoas. O sol e Jesus, a relevância da luz. Então a luz existe para isso, para eliminar a escuridão na vida das pessoas. Falam, e é real, que a depressão é a doença do século. Sabe o que é a depressão? Uma vida escura. E a depressão, não brinque com ela, irmãos. A depressão, ela não avisa que ela está chegando. Às vezes não dá nem sinais. Quando vê a pessoa, ela está num estágio altíssimo, depressiva, que ela não tem mais vontade de viver. E depois, após a depressão, vem câncer, vem tudo que é de ruim. A depressão é a porta de entrada praticamente para todas as outras enfermidades. E a depressão é causada pela escuridão, pelas trevas, pela falta da presença de Deus. Ei, imagine você, falava com a minha pastora, aí tinha uma casa, você viu aquela casa lá, Marcelo? No meio do mato, que dá de frente para o lago. Ela disse, pastor Gil, eu dormi ali, um frio que está louco. Eu dormi ali, mas pastor Gil, os passarinhos cantando pela manhã, me acordaram. E eu levantei e vi uns passarinhos sentados, parecia, cantavam para mim, pastor Gil. Aquele lago, coisa mais linda do mundo. Ela disse, sabe o que eu lembrei, pastor Gil, sabe o que eu lembrei? Que se eu não tivesse acordado aqui, o lugar que eu ia despertar ainda era muito mais lindo. Era no paraíso. Eu estava achando que ali era um paraíso. E eu considero, ela disse aqui, um paraíso. Mas pensa que se eu não tivesse acordado, eu estava no paraíso. Ela disse, nós somos felizes, né, pastor Gil? Por não idolatrar a nada. Ter o nosso coração limpo. E temos tudo, né, Gil? Ela dizia para mim, temos tudo. E os meus pastores não falta nada. Eles vêm de família riquíssimas, madeireiro, não sei mais o que, pastor. O dinheiro dele nunca esteve no coração, só esteve no bolso, por isso Deus dá muito. Por isso a pastora falou aqui, que quem dizima, mostra adoração a Deus. Adorar a Deus é dizimar, e quando você dizima, quando você oferta, quando você é generoso, como tem pessoas generosas que estão nos ajudando a construir o galpão, aqui Eira, onde vão batizar pessoas depois, estamos fazendo as salas ali embaixo, então as pessoas são generosas, algumas em valores maiores, outras menores. Isso mostra que essas pessoas não são idólatras ao dinheiro. Quando Deus vê que você não é idólatra ao dinheiro, Deus lhe dá toda a riqueza do mundo, e isso não vai te corromper, isso não vai eliminar a luz de Jesus na tua vida, porque Deus sabe que o dinheiro teu não sai do bolso e pula para dentro do coração. Você sabe que eu sou feliz por quê? Esse dia eu falei para alguém, eu tenho uma casa para morar aqui em Chapecó, o pastor tem um carro, eu tenho outro carro. Temos roupa e o que comer na mesa. Deus, joinha. Nós somos as pessoas mais felizes dessa cidade. E agora temos grandes sonhos aqui. Não temos dinheiro ainda para comprar isso aqui. Vamos comprar, porque eu não aceito Deus ficar pagando aluguel. Mas no tempo certo, se você crer, se você não for idólatra ao dinheiro, Deus vai te cobrir de riqueza financeira também. E quando Deus dá riqueza, não é só financeira, porque em Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E em 2 Coríntios 9, 2, 9, eu acho, ou 9, 11, Paulo disse, sereis enriquecido em todas as áreas da tua vida. Porque quem enriquece é Deus, e quando Deus enriquece, você não empobrece, você não adoece. Aplaude a Jesus. Bem forte, bem bonito. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. 1 João 1,7. O apóstolo João nos diz: se
no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pastor, mas eu pequei tanto na minha vida, pastor, e hoje eu vou me batizar. Ah, pastor, será que pode? O senhor não tem ideia, o senhor não andou comigo, o senhor não sabe quanto pecado eu realizei. Olha o que São João disse: se no entanto andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que é purificação? Você pega uma água toda suja e tal, e você purifica aquela água, você pode filtrar ela, um processo de purificação, e ela vai ficar clarinha aqui do lado. É o que o sangue de Jesus faz com a tua vida. Não importa o que tu pecou, o que aconteceu na tua vida até hoje, principalmente aos que vão se batizar. Teus pecados vão ficar na cruz de Cristo. Porque quando você desce na água, você está lançando na cruz. A cruz de Cristo absorve todo o erro, todo o pecado, indiferente de qual foi. Você entende isso? Ouça. O sol ilumina a terra, mas só Jesus ilumina o coração. O que tem pessoas más nesse mundo, vocês não têm noção. Porque o coração não tem luz. Deus está aqui. Sol, luz. Só tenho tristeza no meu coração, meu Deus, não consigo ser feliz. Não vai adiantar nada. Agora se você disser: Senhor, eis-me aqui, a minha vida é o meu bem maior. Toma, Senhor, está em tuas mãos. Aí você se levanta e você olha para tudo, e em tudo você é feliz. Indiferente se tu olha para a conta bancária, se tu olha para a roupa que você veste, para o carro que você anda, indiferente de tudo isso, você é feliz, porque você entrega a tua vida a Jesus. Ouça, o sol nasce a cada manhã, mas a luz de Jesus nunca se apaga. Há relevância da luz para os dois, tanto para o sol como para a luz que é Jesus. Mas o sol é cíclico, mas a luz de Jesus nunca se apaga. Sabe aquela pessoa que você encontra? Eu vou usar o meu pastor. Eu encontro ele nunca é diferente. A pastora Cleonice está com ele há 40 e poucos anos. Nunca ouviu sair da boca dele uma palavra negativa até hoje. Isso parece impossível. Mas o meu pastor, tu pode cortar o pescoço dele fora e ele vai estar louvando a Deus. Jó foi assim. Jó, Deus, eu falei domingo aqui, autorizou o diabo a tirar tudo dele, menos a vida. E quando ele estava sem nada, ele era até então o homem mais rico do Oriente, estava sentado na cinza, com uma telha, raspando, tirando a carne podre de cima dos ossos, e a mulher dele chega, que já tinha abandonado Deus, disse: Deus não funciona, chega para ele e diz assim: ô, amaldiçoa esse Deus e morra. E ele diz: tu falas como uma louca, se Deus dá a vida, ele também tem o direito de tirar. E Deus, pimba, devolve para Jó a vida, a saúde e riqueza em dobro, porque ele não era idólatra. Quando você não é idólatra, Deus dá tudo para você. Tome posse, em nome de Jesus, aplaude ele. João 8,12, né? Eu vou repetir isso, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, porque ela nunca se apaga. Você olha no rosto de algumas pessoas, de quem segue a Jesus, seja de segunda ou de domingo, seja ao deitar ou ao levantar, ao dormir ou ao despertar, você vai ver que tem algo diferente nela, tem luz, é a presença de Deus ali. Isso dinheiro não compra, poder político, econômico, social não compra. Resumo: o sol é a luz da terra, Jesus é a luz da vida. O sol está do lado de fora, enquanto Jesus está dentro. Ei, pega essa. O sol tem uma relevância muito grande aqui. Muito grande.
Mas se alguém cometesse um ato de terrorismo contra o planeta Terra, alguém da Terra mesmo, eu vou acabar com tudo, não precisa uma bomba atômica, que nem falam. Uma placa que impedisse a entrada da luz solar e o mundo pereceria. Por quê? Porque a Terra é dependente do Sol que está fora. Mas Jesus, ele não está fora enviando luz para dentro. Ele está dentro, enviando luz para fora. Eu não dependo de luz que vem de fora. É isso que eu quero te dizer. Eu dependo da luz que está dentro. O sol ao meio-dia me ilumina, mas não me tira das trevas, porque ele está fora e está longe. Mas eu tenho a luz da vida, porque o sol meu é Jesus. Ele está dentro de mim, ele irradia a luz para fora e eu ilumino todos que estão ao meu redor. Aplaude ao Senhor. Essa é a diferença, meu irmão. Essa é a diferença. Jesus está dentro. Meu Deus. Eu até pus aqui, o sol ilumina de fora para dentro. E Jesus ilumina de dentro para fora. As pessoas, irmãos, estão, olha, eu até uso aqui, ó, esse bracelete aqui, eu ganhei, ó. Ganhei do irmão Vanderlei lá do shopping, da Diamante, lá, joias, né? Esse aqui eu comprei, que tem o Salmo 27:14, todos os meus colocam um salmo, um versículo. Eu até gosto de usar isso daqui, mas tem pessoas que não param de comprar joia e joias e joias, sabe por quê? Porque elas não têm brilho nenhum na vida. Elas não têm relevância nenhuma, porque não tem Deus, não tem Jesus, não tem a luz da vida. Aí elas querem chamar a atenção com a luz do ouro, com a luz da prata, e isso quem aplaude é só o inimigo. O inimigo diz, te escravizei, né? Eu dei tudo para você, ouro e prata, mas pelo menos você se tornou idólatra isso. E aí a pessoa usa tudo aquilo lá. Aí ela quer usar, nada contra se alguém usa isso daí, mas desde que a luz sua saia de dentro para fora. Você pode usar como uso, mas as pessoas normalmente, elas querem no seu exterior mostrar que elas são luz, que elas têm poder, que elas têm isso, que elas têm aquilo. Se não tem Jesus, não tem nada. O maior dos miseráveis que existe no mundo é o homem que caminha sem Jesus. O maior dos miseráveis que existe no mundo é aquele que não caminha com a luz que irradia de dentro para fora de Jesus, mas aquele que caminha iluminado pela prata e o ouro que cobre o seu corpo mortal. Uau! Esse homem está virado no filósofo. Mas é que o Espírito Santo fala. Não é verdade? O Espírito Santo fala, meu amigo. Eu, 20 anos servindo a Deus, as palavras que o Espírito Santo me falou sobre idolatria transformou a minha vida nesse fim de semana. Eu já amava a Deus, já era temente a Deus, muito, mas muito mais agora. Eu vou concluir. Vamos lá. Jesus é o gerador de toda a luz do universo, a fonte que ilumina tudo o que existe e dá vida a todas as coisas. O seu sol, que nós representamos, é só uma estrela que Deus colocou ali para mandar aqui, da fotossíntese, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora, Jesus é a luz de todo o universo. Deus envia a luz do sol para sustentar a vida, mas Jesus é a luz que garante a vida eterna. Meu Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Ele que garante a vida eterna. A maior relevância da luz é nos conduzir à presença eterna de Deus. Eu concluo assim, a maior relevância da luz é nos conduzir à vida eterna na presença de Deus.